Fala, gente boa, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai me assistir, mas desejo que seu dia seja uma bênção, corra tudo bem com você, que o Eterno continue te abençoando. Meus amigos, é o seguinte, eu quero começar esse vídeo seguindo o conselho paulino, manter uma linha de amor, de cuidado e de paciência com os fracos na fé. E essa expressão fracos na fé foi cunhada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus Cristo, ele nos deixou a seguinte expressão, fracos na fé. Falou isso para os discípulos logo que os discípulos viram ele caminhando sobre as águas. Falou isso para os discípulos em outras 3 ocasiões, em momentos que carecia de uma expressão de fé, posicionamento de fé. E nós estamos diante de um mundo em que o evangelho fácil produz em larga escala muitos novos crentes. E essas pessoas estão na igreja, mas não são igreja, infelizmente. Pelas suas decisões, pelos seus frutos, nós conhecemos a árvore. É o único modo pelo qual podemos tecer algum tipo de observação sobre a postura cristã ou não de uma pessoa. Jesus nos orientou a olharmos para os frutos. E no caso do irmão aqui, o Justin Bieber, eu quero comentar sobre 2 fatos e o mais recente que para mim, que acaba influenciando os jovens. E me assusta que cristãos aqui, líder de jovens, ficam passando pano quente para artista quando se converte, né? Artistas globais, artistas nacionais, personalidades, pessoas influentes que arrastam multidões, eles se convertem e ficam aí tropeçando, como falam os mais simples, trupicando, influenciando os jovens, influenciando as pessoas, influenciando multidões com erros, com falas equivocadas, e ninguém corrige, porque são famosos, etc. Eu não vou passar pano quente não, isso é muito sério, tem a ver com algo espiritual, uma força contra a família. Mas vamos lá, eu quero ser paulino aqui, orientação de Paulo, embora Jesus tenha falado muito sobre os irmãos de pouca fé. Paulo, escrevendo em Romanos, interessante, né? Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Capítulo 14, versículo 1, Paulo diz assim: recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Perfeito? Não os atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam. Mesmo quando parecer que são fortes nas opiniões, mas fracos na fé, tratem-nos com gentileza. Pois é o que eu quero fazer. Eu quero tratar os irmãos fracos na fé com gentileza, apresentando alguns argumentos que possam ajudar vocês que estão me assistindo agora não caírem nessa lábia manipuladora. Porque nós temos hoje um número de pessoas consideravelmente grande, que se dizem cristãos, que frequentam uma igreja, que dizem amar a Deus, mas não conhecem as Escrituras. Ama a Deus, mas não lê a palavra. Ama a Deus, mas não conhece a Deus de fato. É uma experiência de ouvir, mas andar com Ele é diferente. Chega um momento da nossa vida que nós precisamos fazer como Jó. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E às vezes essa experiência, esse testemunho de que agora os meus olhos te veem, vem em situação que exige um comprometimento que só vai ter Deus. Você só vai ter Deus. Há uma frase antiga que diz assim: você vai ter tudo de Deus quando tudo que te restar for Deus. O que significa? Que existem momentos na sua vida em que ninguém pode resolver o seu problema. Ninguém pode te ajudar. Não há solução. Você está diante de uma situação impossível e só tem Deus. E quando você corre para Ele, você percebe que Ele é um Pai amoroso que sempre esteve ao seu lado, pedindo para que você entrasse no seu quarto, fechasse a porta, falasse com Ele, pedindo que você batesse a porta, se abriria, clamasse e você seria respondido, buscasse, você encontraria. É o que Ele nos orienta. Você tem um pai amoroso. Mas essas personalidades, como o Justin Bieber, influenciam muitos jovens, e jovens crentes com a mentalidade equivocada, que aqui no Brasil, inclusive, muitas pessoas já recebem muita influência das personalidades, né, do mundo musical, do mundo artístico, digital influência, que são da canhota, que são enviesados ideologicamente, mas são cristãos. E acabam deturpando a mentalidade do que a Bíblia defende, o que a Bíblia nos apresenta como verdade, e as pessoas acabam defendendo um sofisma, uma mentira. Recentemente, o próprio Justin Bieber
Eu gravei vídeo sobre isso aqui, é só você procurar. Ele criou uma empresa, né? Ele criou uma empresa para comercializar isso aí, o bagulhinho, isso aí, sabe? O Beck, exatamente. Ele criou uma empresa para comercializar isso, como cristão, como quem estava lá na igreja cantando, em várias apresentações, esteve presente cantando louvores, etc. Então, torna-se incompatível. Mas eu quero ser como Paulo, falando, olha, sejam educados, sejam carinhosos, como os fracos na fé. E o interessante é que Paulo continua dando o exemplo, né, de quem são esses fracos na fé e como a gente deve reagir, etc. Então, aqui você precisa exercer o que também está em Romanos, só que 12, né, de renovar o seu entendimento, né, pelas misericórdias do Senhor, irmãos. Não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos aceitar a forma desse mundo. Então, o Justin Bieber, que diz que se converteu, que crê em Cristo, que retomou o caminho, que serve a Cristo, né? Foi mentoreado recentemente por um pastor bem conhecido, esteve muito ligado a Hillsong, etc., né? Eventos evangélicos, cantando música evangélica em seus shows, suas apresentações. Mas primeiro ele vai lá e cria uma empresa. Aí as pessoas falam, não, porque isso é cultural. É cultural, mas ele influencia jovens do mundo inteiro. E a outra coisa agora, ele veio a público criticando, tanto ele e um caminhão de artistas, que para mim são peças que são colocadas para distração mesmo, veio a público condenando a decisão da Suprema Corte, falando que é um retrocesso. É um retrocesso ao direito da mulher, é um retrocesso. Criticou veementemente a decisão da Suprema Corte nos Estados Unidos sobre a lei de Moloque, sabe, a retirada dos pequenos. Falando, meu corpo, minhas regras. E para ele isso é um grande problema. Ora, mas ele está indo contra um princípio fundamental. Ele está indo contra o Criador da vida. Ele está chancelando, respaldando aqueles que, na verdade, é por mascarar a promiscuidade, a imoralidade. Essas pessoas acabam querendo estabelecer essas regras para fazer o que querem. Mesmo se estão eliminando, não importa, gente. Está mais do que claro a situação aqui no Brasil da menina de 10 para 11 anos, né? Que aconteceu a situação com o próprio namorado de 13 anos, enteado, né? No caso da mãe. O que aconteceu é que não importa mais o tempo. Eles não estão nem aí para isso. E eles invadem a igreja, eles invadem a igreja, eles fazem o que querem, tá? Estão desafiando as autoridades, mas você precisa entender uma coisa aqui sobre o Justin Bieber que eu já falei. Para mim, nesse caso, são pessoas de fraca fé, pouca fé, irmãos fracos na fé, que de fato não tiveram uma experiência conflitante com a palavra, que a palavra, quando ela te conflita, ela faz você mudar de caminho. Conversão é mudar radicalmente a sua rota. Então, enquanto você não muda radicalmente a sua rota e percebe que a amizade com o sistema do mundo é inimizade com o sistema do reino, com valores celestiais, você não se converteu de fato. Você é um simpatizante, você gosta das músicas, você gosta do ambiente, né? Você gosta da visão, você gosta nem tanto assim da visão, né? Por defender o oposto da visão cristã, mas você gosta do ambiente, você gosta da linguagem cristã, mas você não rompe definitivamente com o mundo. E quando não se rompe definitivamente com o mundo, fica flertando, criando esse evangelho placebo, esse evangelho de Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo, pé na igreja, um pé no mundo, e a gente acaba criando um forró da iniquidade aqui. Então o que acontece, pessoal, é que cada vez mais e mais isso vai acontecer. São pessoas que falam sobre Jesus, mas quando você vai olhar para o Jesus das Escrituras, você fala, não é esse Jesus. O vídeo que eu gravei, já estou encerrando agora, o vídeo que eu gravei ontem à noite de um rapper cantando numa programação em um festival na Inglaterra, se eu não me engano, acho que é na Inglaterra, ele colocou ali uma coroa de espinhos cravejadas de diamante, falando sobre Jesus, que assim como a Suprema Corte está julgando e sentenciando as mulheres, também fizeram isso com Jesus. Mas que Jesus é esse que ele está representando ali? Um Jesus que defende eliminar vidas, é isso? Dos pequenos? É isso mesmo? Jesus que defenderia a lei de Moloque, o sacrifício dos pequenos, que originalmente sempre foi um culto aos demônios?
Então, assim, veja como é perigosa essa linha aqui, essas personalidades, esses influencers, essa galera que não rompeu radicalmente com o mundo e ficam influenciando os jovens achando que podem servir a Deus dessa maneira. O próprio Senhor Jesus disse assim, ó, vocês não podem servir a dois senhores. Não tem como. Não tem como, você vai agradar um e desagradar o outro. Nós estamos nessa era da Laodiceia, dessa mornidão, da igreja que é e não é, da igreja que pode e não pode, da igreja que sim e não. Ela fica transitando nesses dois mundos e o importante é o amor, o importante é estar bem. É o narcisismo consensual de que, olha, se você está bem, que mal tem? Isso não é o que a Bíblia nos orienta. Então, eu falo isso com vocês com muito amor, como Paulo nos orientou, né? Sejam pacientes. Estou sendo paciente aqui com você. Muito cuidado com essas personalidades, muito cuidado com aqueles que passam a mão na cabeça dessas personalidades porque são famosos, são muito influentes, podem arrastar uma multidão, pode agregar muito na igreja deles, etc. Não sei se é o Jesus realmente que nós conhecemos, o que a Bíblia nos apresenta. O que você acha? Comenta aqui embaixo sobre esses irmãozinhos fracos na fé. Todos carecemos da misericórdia, viu, irmãos? Não se trata disso, não. Mas eu repito o versículo que eu citei há tempos atrás aqui, quem muito é dado, muito é cobrado, então muito cuidado com isso. E muito obrigado pela sua audiência, se você gostou, por favor, continue esse vídeo aqui nos comentários e compartilhando, colocando em algum grupo que você faz parte. Um abraço, tchau, tchau.